Caraca! E quem fala é o Sescom. Que isso? Vou defenestrar a opinião do Piuí. Ah, muito bom! É uma das equipes, essa do John Byrne com Claremont, que eles fizeram os X-Men. Se você vai numa lista das grandes que eles chamam run, né, as fases de HQs, que todas as HQs sempre tem algum desenhista, um roteirista que ficou algum tempo nas histórias de uma determinada equipe. Se você coloca as melhores fases, cara, com certeza vai ter essa do Claremont e do Byrne nos X-Men, sabe? Vai estar top 5 por aí, sabe? Sim. De tão foda que foi. E por essas sagas que você falou que foi quase tudo ali no comecinho dos anos 80, né, Rino? Essas sagas aí, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que Saga da Fênix Negra é 82, por aí. É bem no comecinho, assim, o cara coloca vários desses aí, depois tem esse O Dias de Futuro Esquecido também, mas a Saga da Fênix Negra eu acho que é o grande chamariz, assim, dos X-Men, né? Eu acho que pra qualquer um, né? Então. Foi um acontecimento foda. É um acontecimento muito grande e é uma virada muito grande, porque a Jean Grey é uma das membros originais desde a primeira edição dos X-Men. Só uma pergunta, Rino, quando é que ela deixou de ser Garota Marvel pra ser a Jean Grey? Logo no começo, eles já meio que querem abandonar esse título dela, sabe? Porque Garota Marvel é um nome tão ruinzinho, né? Genérico, né? Garota Marvel. Então. E aí quando ela começa a desenvolver isso já na run do Stan Lee mesmo. Na run do Stan Lee, eles já começam a meio que abandonar esse nome de Garota Marvel. Hoje, esse nome é usado mais em questão de homenagem, do tipo assim, é o primeiro título dela, sabe? Ela começou... Porque a Jean Grey tornou uma personagem estratosférica, né? Tipo, totalmente poderosa. E aí é meio que como homenagem ao início dela, quando ela ainda tava aprendendo a dominar os poderes dela e tudo mais. Hoje ela é mutante nível ômega. Exatamente. Poderia falar um pouco melhor como é que é esse lance dos níveis de poderes? Tem ômega? Como é que é esse esquema? Na verdade, pra gente falar disso, a gente tem que falar da run atual, assim, 2019, que foi quando eles reformularam os X-Men. Porque os X-Men tiveram uma boa queda aí nos anos 2000, principalmente por causa dos filmes da Marvel. Uhum. Que a Marvel no cinema não tinha os direitos dos X-Men. Os direitos estavam com a Fox. Isso é verdade. Que eu já li que como os filmes do X-Men pertenciam à Fox e tal, e eles que ganhavam dinheiro, eu já vi muita gente dizendo que daí a Marvel Studios, né, na parte do cinema, dá uma enfraquecida dos personagens nas HQs. Isso é verdade? Então, a própria Marvel pegou, nessa época, tudo que não era dela no cinema e começou a enfraquecer nos quadrinhos. Então, nesse período, quando a Marvel começou a ganhar dinheiro e fazer sucesso com os filmes, eles começaram a deixar de lado, por exemplo, os mutantes nos quadrinhos. Tanto que eu falei que os X-Men sempre foram o carro-chefe até os anos 2000. E a partir de 2004, 2005 ali, já começou uma ascensão dos Vingadores. Então hoje o carro-chefe da Marvel é os Vingadores, mas sempre foram os X-Men. E aí quando a Marvel começa a pegar esse público mais fiel pro filme, eles começam a enfraquecer os mutantes nos quadrinhos e eles começam a fortalecer os Inumanos pra tentar emplacar alguma coisa com os Inumanos aí. Por isso que depois eles tentam fazer uma série que não dá muito certo e tudo mais. Nossa, essa série dos Inumanos. Vocês contam, já chegou a assistir essa série? Não vi, não vi. Mas tu chegou a ver algum vídeo dela, alguma coisa? Eu vi. Cara, pra quem não tá ligado, procura aí. Eu não sei como é que é o nome da mulher do cabelão, mas eu acho que é Medusa, uma coisa assim, né? A Medusa. Cara, coloca Medusa e Inumanos no YouTube. É só isso. É um show. Cara, é surreal de tão ruim, mano. É pior do que aquela adaptação lá do Mutantes Caminhos do Coração? É que Mutantes Caminhos do Coração tinha coração, como tá no nome, né? E eu acho que no menos nem isso tem, velho. É verdade. Ok, adicionar que pra galera jovem aí que cresceu com os filmes da Marvel, que é gente mais ali anos 90, anos 80, falava Marvel, equipe, é X-Men, cara. Era X-Men, X-Men era... Vingadores era tipo categoria D, sabe? C, sabe? Porque o X-Men tinha tanto os filmes quanto o desenho também, tinha as animações, né? Puto desenho, cara, X-Men era a coisa que mais... o Sescol pode dizer também que, cara, era a coisa que mais vendia
e Vingadores não era nada, assim, até começar a questão dos filmes, né? Uhum. Tanto que quando a Marvel foi vender, que ela tava quase falindo no final dos anos 90, e ela foi vender os direitos de cinema, ninguém quis comprar os Vingadores. Por isso que vendeu a Marvel. Quem que vai querer esses personagens de merda aí, um homem de lata, Não. coisa feia? Ah, não. A primeira coisa que todo mundo quis, Homem-Aranha e X-Men. E X-Men. Foi o que a galera quis. E aí o resto, tipo, pô, Quarteto Fantástico, beleza, Quarteto Fantástico é importante pros quadrinhos em geral. Mas Vingadores? Quem quer fazer um filme do Capitão América? Depois daquele dos anos 90 que foi um fracasso horroroso. A gente falou sobre esse filme num vídeo recente do Piuí e tal. E, cara, vendo as cenas aqui é surreal, cara. É muito cachorro, velho, o bagulho. Meu Deus. Pô, ele usava um capacete de moto. Que é esse lance do capacete de moto, né, cara? Que bagulho surreal, velho. Era bizarríssimo, bizarríssimo. Então, assim, ninguém queria saber de Vingadores. E aí, quando a Marvel fez bem feito, e isso também veio ajudado um pouco dos quadrinhos que, a partir de 2004, quando o Brian Michael Bendis reformulou os Vingadores nos quadrinhos, deu um boom na própria HQ, que também começou a dar uma refletida no resto. Então aí, quando fizeram os filmes, pô, explodiu, né? Beleza. Uhum. E aí os mutantes começaram a ficar de lado. Já que a Marvel tinha dinheiro, deixa esses mutantes de lado aí, vamos enfraquecer, vamos fortalecer outras coisas que a gente vai ganhar dinheiro com o filme. Sim. E aí os mutantes foram totalmente esquecidos, e isso só voltou em 2019. Depois que a Marvel pegou os direitos, aí o Jonathan Hickman vai lá e pega... O Jonathan Hickman, ele deu uma boa reformulada na própria Marvel como um todo em 2015, nas Guerras Secretas, nos quadrinhos. E aí ele teve a missão de fazer basicamente a mesma coisa com os mutantes, porque agora a Marvel tinha os direitos, né? E aí ele pegou os mutantes e reformulou completamente em 2019 com Dinastia X. E fez, cara... Ele juntou Xavier com Magneto para criar uma nação mutante, basicamente. E agora os mutantes são basicamente imortais, porque eles podem reviver com a mesma mente numa casca diferente. Então a reformulação dos X-Men que está acontecendo atualmente é gigantesca. E uma dessas reformulações que o Jonathan Hickman fez nessa fase foi definir o que são os níveis mutantes, principalmente o mutante nível ômega. Que antes o mutante nível ômega era do tipo assim, esse cara é extremamente poderoso. Ele é um nível que ninguém derrota, que ele consegue, sei lá, destruir o planeta. Então ele é nível ômega. E aí o Jonathan Hickman falou, cara, não é bem assim. O mutante nível ômega só pode ser em algum poder que seja um poder extremo. Então, por exemplo, o Ford, ele é um mutante que ele é tecnopata. E pode fazer carros em escala industrial. Não Ford com D, é Ford de forja, sabe? Desculpa. É piada do Miguel, momento. É piada. Ô, Léo, dá uma risada pelo menos pra não me deixar sozinho, velho. Muito bom, velho. Pô, esse cara é muito bom, meu Deus do céu. Caraca, velho. hoje ele tá que tá. Hoje eu tô que tô. Eu não suporto mais. Então, e o Ford, ele é tecnopata, ele mexe com tecnologia e tudo mais. Só que, por exemplo, o Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, manja mais de tecnologia do que ele. Então ele não pode ser um mutante nível ômega, sendo que existe uma outra pessoa que tem a mesma habilidade deles, que é superior. Então ele não pode. Agora, por exemplo, o Magneto, que é o mestre do magnetismo, por mais que existam outros personagens que mexem com o magnetismo, ninguém é superior a ele, seja mutante ou não. E ele tem um poder tão extremo que ele é um mutante nível ômega. E ele é mutante nível ômega graças ao seu magnetismo. Ok. Entendeu? Então, por exemplo... Tem que ser o top, né? Ele tem que ser o top, Ele tem que ser o top, tanto que a gente sempre achava que, por exemplo, o Professor Xavier era um mutante nível ômega. Mas com essa reformulação ele não é. Porque o mutante nível ômega que ele seria por causa da habilidade dele de telepatia. Uhum. E a telepatia da Jean Grey é superior à do Professor Xavier. Então, quem é o nível ômega no quesito telepatia é a Jean Grey. E isso deixa o Xavier de fora. Não tem o Legião também, o filho do Xavier? O Legião é um mutante nível ômega, só que ele é um mutante nível ômega em quesito de... Tem uma palavra exata para a mutação dele,
Que é manifestação de poder. Ah, saquei. Não, peraí, é que assim, tem o ômega, qual que é? Alfa, beta, qual que são os níveis que eu não tô ligado? Ó, o mais baixo é o epsilon, que é o tipo assim, a galera que só tem a mutação, só modifica basicamente pro mal. Tipo assim, deforma corpo, o cara tem bico, tem asa, e não tem poder nenhum, basicamente. É um fudido, né? É um mutante nível fudido, né? É, tipo isso. A gente tá fudido! Tipo aquele cara lá, pra quem já viu o filme do primeiro X-Men, tem o Senador Kelly, que o Magneto transforma ele num mutante, né? Ele vira um mutante de água, né? Uhum. É tipo aquilo que ele não consegue usar pra porra nenhuma, né? Ele só se desfaz. É a hora que ele vai fazer força pra fazer cocô, ele se desfaz, sei lá, tadinho. Mas ele não chega no nível epsilon, ele seria talvez um nível delta, que é um nível acima ainda. O epsilon é do tipo assim, cara, ele ficou deformado e isso não ajudou em nada pra ele. Ah, entendi. É aquela galera que vive nos esgotos. É o Morlock, virou um Morlock, né? É, são os Morlocks, que é a galera que, tipo assim, é tão fodida que vive no esgoto escondido. E aí tem o delta, que é tipo, mutação não muito forte, não tem nada grandioso ali, mas serve de repente pra alguma coisa, entendeu? Serve de repente pra fazer um malabarismo no semáforo e ganhar uns trocos, né? O cara é super rápido, mas só pra secar a louça, sei lá. Ele seca a louça muito rápido. O mágico seria um mutante nível delta, né? É, por aí, exatamente. Mas tem muito mágico ganhando dinheiro aí, hein? Vai falar, essa aqui é tua carta. Não é. O nível delta, por exemplo, tem a Sina, que é a namorada da Mística, e a Sina, ela é clarividente. Então, assim, é um poder que não é um poder... ela vai destruir o planeta porque ela tem clarividência? Não vai. Dá pra ganhar uns trocados. Dá pra ganhar uns trocados ali. Tem um youtuber aí que é clarividente, mano. Ele é mutante nível delta. Olha aí, ó. Youtuber que fala calma, assim, sabe? É uma indireta. Indireta pra quem, Guinel? Se eu te contasse, ela deixaria de ser uma indireta. Também investiga casas. Mas vai, segue. Vejo gente morta. Deus me defenderai. Tá, aí depois tem o Gama. O Gama, ele já é bem melhor. Só que o Gama, ele tem... A galera que é Gama, você vê que ele é mutante. Tipo o Noturno, por exemplo. O Noturno, ele tem um poder, ele se teletransporta, é um puta de um poder. Mas você olha ele, você vê que ele é diferente fisicamente. Então você vê que ele é um mutante. Não dá pra disfarçar. Ele é Gama, então. Ele é Gama. Aí o próximo é o Beta. O Beta já é, tipo assim, um dos top. Já tá ali o cara nível... que vive correndo atrás de mulher, né? Tudo que a mulher manda, ele faz, né? Você tá na minha live, com a minha mina, eu ensinando sedução, velho. E você me chama de Beta, irmão? É, porque tem o Beta e depois tem o Alpha, né? Então... O Alpha que é o machão, né? Sim, o Alpha é o machão, O Beta, ele é um mutante top, só que ele não consegue desligar o poder dele. Entendeu? Então ele é mais ou menos, sei lá, tipo o Mercúrio, quando o Mercúrio era considerado mutante. O Mercúrio tem um metabolismo acelerado e ele não consegue desligar o metabolismo acelerado dele. Mas ele tem um poder super top da super velocidade. O Ciclope não seria por causa das rajadas dele lá, que ele abre o olho e não pode parar ele? Ou não? Esse aí é um fudido, né? Que poder de merda, velho. O problema do Ciclope é que ele não consegue desligar por um trauma, né? Por um acidente, não pela mutação dele. Tem essa tecnicalidade aí, então. Entendi. Rapaz, não sabia disso. O Ciclope, quando criança, ele tem toda a história com os pais dele, com o irmão dele e tudo mais. E no meio dessa história, ele acaba sendo jogado de um avião, porque o avião vai explodir, o avião tá o pai e a mãe, e ele é jogado num avião com um único paraquedas e tá ele e o irmão dele. E aí ele segura o irmão dele e com paraquedas, quando eles caem no chão, ele bate a cabeça. Quando ele bate a cabeça muito forte ali, esse trauma não permite depois, quando ele desenvolve o GNX, o poder dele de emitir a rajada de energia, não permite que ele segure isso. Então não é da mutação dele. A mutação dele é o poder de energético lá. Mas segurar esse poder não é da mutação, é do trauma. É tipo o Sescon, assim, ele canta muito bem, mas ele não consegue parar de cantar, entendeu? Ele canta o tempo inteiro. Se é por um trauma, então ele é tipo o Ciclope. Só que aí o Ciclope é um nível acima, ele já é um nível alfa. Então o Ciclope já é um nível top. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu gosto tanto, por exemplo, do Wolverine. O Wolverine não é um nível super, sei lá, ômega, não sei o quê. Cara, desculpa, mas
fator de cura não é um poder que vai matar todo mundo, né? Não vai explodir um planeta. Qual que é o exemplo de um mutante nível beta, então, só pra gente fechar aqui? Cara, o beta basicamente seria o Gambit, o Mercúrio. Eles não conseguem desligar o poder, entendeu? Eles são super poderosos, ninguém rebaixa eles em nível de poder nem nada. Mas com essa característica de que ele não consegue desligar o poder dele, ele é um nível beta. E o nível alfa já é tipo assim, você olha pra pessoa e você não consegue definir se ela é um mutante ou não. Tipo o Ciclope. Você olha pra ele com o óculinho lá, você não vê que ele é um mutante. Não, é um cara bonito também, né? Um cara bem apessoado. É um cara que tem um mau gosto do caralho, né? Porque ele tá sempre com um óculos ridículo vermelho. Oakley. Ele é o maior consumidor de Oakley do mundo inteiro, né, cara? Todo filme ele muda de Oakley. Puta que pariu. Só uma pergunta, tá? Já que a gente tá falando sobre essas comparações e tal, nos quadrinhos, o Ciclope, ele é tão corno manso que nem ele é no filme? É que o Ciclope, ele passou por vários períodos. No começo ele era meio bobão. Ele era basicamente o Capitão América dos mutantes, assim. Ele queria ser, sabe, o símbolo do bom moço e tudo mais. Mas aí, com o tempo, ele começou a virar um cara bruto. Então, no começo dos anos 2000, por exemplo... Não, 2011, acho que foi na reformulação. O Ciclope lidera a revolução contra os próprios mutantes. Ele se junta ao Magneto. Então, tem uma parada com o Ciclope que ele muda totalmente de personalidade. Hoje em dia, depois de toda a briga que aconteceu entre Xavier e Magneto, e eles se juntando agora, o Ciclope tá ganhando muito mais destaque nesse lance de... Ele é o líder, ele é o cara que você respeita, mas ele não é o bonzinho, ele não é o Capitão América, entendeu? Ele tem tons de cinza, assim, ele não é o cara 100% correto, né? Então, ele tem muito tom de cinza. Atualmente, sinceramente, nos anos 90, foi uma das melhores fases dele como líder e tudo mais. E a fase dele atual, eu tô gostando muito. Eu acho que ele tá num dos melhores momentos dele. Boa. E depois do Alpha tem o Ômega. Depois do Alpha tem o Ômega. Só que aí entra, tipo... Foi o que eu falei, o Ômega é o top do top do top. Então o Alpha é o top também. Então no Alpha você tem uma galera, tipo... Já que o Professor Xavier, por exemplo, não entra no Ômega, ele é um Alpha. Entendi. O poder dele é extremo. Só que o poder da telepatia da Jean Grey é mais extremo. Então ela é o Ômega e o Professor Xavier não é. Ok, cara.